Então, é isso. Vamos aqui para esse ponto mesmo, assim, né, na página 150, que é onde tem o capítulo de cultura. Vamos dar uma olhadinha, ver quantas páginas aproximadamente, qual o tamanho desse capítulo sobre cultura aqui no plano do União Brasil. Então ele é dividido, ele tem uma introdução, na página 150. Na página 151 ele tem um subcapítulo chamado Sólida Base Cultural. Depois ele tem um ecossistema de valor cultural e ele é dividido em artistas/histórias. Ele é dividido em produção também. E em produção ele tem tecnologia e transparência, oferecer capacitação, referência do sistema S, que é Senai, Senac, Sesc, SESI, conexão direta com mercados privados de entretenimento, mídia e cultura. Canais e plataformas é a próxima divisão do capítulo. Subdivisão do capítulo Ecossistema de Valor Cultural. Né? Canais e plataformas, ele fala da modernização do IRDEB, fala em estruturação de novo modelo de negócio. Aí ele fala aqui também de espaços, ele fala em implementar infraestrutura e recursos. Ele fala em Selo Bahia, ele fala em Pelourinho, ele fala em museus, ele fala em IPAC, ele fala, na próxima divisão é sobre o público, ele fala da criação de uma moeda cultural da Bahia, chamada Salve. Dá um salve aí, salve tem outro significado, hein? Vambora. Resultados desse ecossistema cultural. No próximo subcapítulo, a gente já está na página 159, tá? Ele começou na página 150, então já tem aí 9 páginas só sobre isso. Só sobre cultura. Cultura, educação e turismo. E assim encerra esse capítulo sobre cultura. Então são 9 páginas. É realmente impressionante, né? Assim, porque 9 páginas foi só o plano do PCB, né? Então a gente, enfim, precisa falar disso, né? Precisa falar disso. Vamos ver agora um pouco mais a fundo do que eles estão falando aqui exatamente. Então eles falam aqui que o compromisso de ACM Neto com a cultura é reconhecido. Sua gestão em Salvador, cidade reconhecidamente cultural, atesta a dedicação e identidade com este setor tão acentuadamente baiano. A Cidade da Música, a Casa do Rio Vermelho, Jorge Amado, Zé Gattai, a Casa do Carnaval, o Espaço Cultural BRBG e o Espaço Caribé de Arte são testemunhas de sua ação em Salvador. Os espaços Boca de Brasa passaram a integrar a cidade em um mesmo compasso cultural. O Carnaval, a Virada Salvador, as festas populares e os momentos cívicos todos tiveram a valorização devida. Uma plataforma anual de eventos passou a fomentar a economia criativa, dinamizar os espaços públicos e fortalecer o turismo soteropolitano no Brasil e no exterior. A ação integrada e complementar entre Secult, Saltur e Fundação Gregório de Matos constitui uma referência para as ações a serem implementadas pelo governo ACM Neto. A multiplicidade cultural da Bahia, indígena, africana, europeia, permite que dentro de um mesmo estado caibam vários mundos, e isso é um diferencial que provoca encantamento. As festas populares e as manifestações tradicionais são a base, e a vanguarda bebe nessa fonte. É preciso não deixar morrer essas importantes tradições. A Bahia sempre foi o palco do novo, desde que Caymmi internacionalizou a música brasileira na voz de Carmen Miranda e Jorge Amado levou ao mundo a magia, a diversidade e a cultura da Roma Negra. Grandes criações partiram do estado: bossa nova, cinema novo, trio elétrico, tropicália, axé music, samba reggae, só para citar alguns icônicos. O desafio agora é tornar a Bahia um dos mais importantes ecossistemas de cultura do mundo, onde pessoas, agentes e instituições culturais possam viver, trabalhar e prosperar dentro de uma estrutura local e funcional. Tornar esse estado o destino ideal para quem deseja viver de forma independente através de cultura. Para alcançar esse objetivo, o governo ACM Neto vai implementar uma política pública cultural que crie condições e promova um ecossistema de valor
ideal para que pessoas, artistas, agentes, empreendedores e instituições culturais possam viver, produzir e realizar de forma sustentável, independente e próspera na Bahia. Muito bom, porém, não sei se vocês perceberam, mas faltou aqui na minha opinião, faltou assim as palavras, os termos, melhor dizendo, né, de dinâmicas sociais, por exemplo. A gente não está falando aqui, não está pontuando recortes sociais de raça, de gênero, de orientação sexual, por exemplo. Então, assim, à primeira vista, parece ser uma introdução, né? Porque o parágrafo, o capítulo sobre cultura tem 9 páginas e eu li só a introdução. Mas até o momento parece trazer uma perspectiva mais completa, focando a cultura na questão da economia, mas de uma maneira muito pasteurizada. E eu diria que pode ser interpretado, e aí já é um repertório dos outros governos, né, de Assemineto na Prefeitura de Salvador, uma espécie de maquiagem mesmo, para manutenção do poder dentro da cultura, né? Porque a gente ainda vivencia na nossa cidade, no nosso estado, uma manutenção dos espaços de poder em relação à cultura, né? Enfim, eu ia comentar um trabalho que eu fiz aí, mas não vou nem entrar nesse mérito aqui agora. Mas é isso. A princípio é um programa, um contexto onde a cultura parece estar muito relacionada, muito bem estruturada, mas se a gente olhar com mais atenção, faltou pontuar que, por exemplo, a maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura na Bahia são pessoas pretas, porque a Bahia é um estado com maioria preta, né? Negra, melhor dizendo, né? Negra, pardos e pretos, entendeu? Então, assim, bora que bora continuar aqui. Mas já, vamos lá. A argumentação aqui é muito melhor do que os outros planos que a gente leu, do PCB e do PSOL. Sem dúvida. A capacidade argumentativa que começa desde a capa do plano, que tem uma capa bonita, que tem um índice, a quantidade de caracteres, né, o tamanho efetivo do plano, tudo isso compõe a estratégia argumentativa. Então, assim, em questão de argumentação, massa, muito completo, e não só completo para quem compartilha dos ideais do partido, né, do candidato, mas completo a nível de convencimento, assim, sacou? Então, vamos ficar atento. Vamos lá.